Olá, pessoal. Hoje a nossa aula tem como objetivo os contratos de mercados de opções. Os contratos de opções são mais recentes que os contratos futuros, mas também são bastante usados nos mercados financeiros, por empresas, por bancos, instituições financeiras e investidores. Opções fundamentais. As opções fundamentais dividem-se em a opção de compra, uma call, também chamada de call, direito de compra, e uma opção de venda, que é a put, o direito de venda. Então, o que significa cada uma dessas opções? A opção de compra dá o direito ao titular da opção, ao comprador ou detentor, de comprar um ativo a um determinado preço, que vamos chamar de preço de exercício. A opção de venda dá direito ao seu comprador, ou titular ou detentor, de vender um ativo a um determinado preço, também chamado preço de exercício. Preço de exercício. Preço pelo qual o direito pode ser exercido. Data de vencimento. Data a partir da qual expira o direito de compra ou de venda. Prêmio. Valor a pagar para se ter o direito de compra ou de venda. Bom, preço de exercício, é o preço ao qual o comprador da opção pode exercer a compra de seu ativo ou a venda de seu ativo, sendo ela opção de compra ou opção de venda. Data de vencimento. Toda opção tem uma data de vencimento, tem um período no qual ela vale, em que o contrato expira. Essa opção pode ser exercida no último dia do vencimento do contrato ou ao longo do contrato. A terceira característica, prêmio. Toda opção também exige um prêmio. O comprador da opção tem que pagar um prêmio para ter esse direito de exercer ou não. Esse prêmio é pago pelo vendedor da opção. Opções americanas e opções europeias. As opções americanas são chamadas aquelas opções que podem ser exercidas ao longo da vida. E a opção europeia se refere àquela que somente pode ser exercida no vencimento, na data de vencimento. Quais as diferenças entre contratos futuros e contratos de opções? O contrato de opção é um direito de exercício. O comprador desse contrato exerce se quiser. Ele compra o ativo ou vende o ativo se quiser. No contrato futuro não temos isso. Não há esse direito de compra ou de venda. Assim, uma obrigação de compra ou de venda. Segunda diferença entre esses dois contratos se refere ao prêmio. Para se ter o direito é preciso pagar um prêmio, o que também não existe nos contratos futuros. Nos contratos de opções, nós temos sempre a figura do comprador e do vendedor. O vendedor é aquele que tem a obrigação. O comprador tem o direito e o vendedor tem a obrigação. Se o comprador de uma opção de compra quiser comprar um ativo, o vendedor tem que sujeitar a determinação do comprador. Se o comprador de uma opção de venda quer exercer seu direito, o vendedor desta opção deve se sujeitar novamente ao comprador da opção de venda. E assim por diante. No total, teríamos 4 posições para as opções de compra e de venda. Compradores e vendedores de cada par. Vejamos. Comprador da opção de compra, vendedor da opção de compra. Comprador da opção de venda e o vendedor da opção de venda. No Brasil, o vendedor de uma opção é chamado de lançador. Vejamos as figuras que ilustram essas 4 posições. Vejamos no primeiro gráfico, no eixo vertical, os ganhos e perdas com a opção. No eixo horizontal, o preço do ativo. Esse é o caso da compra de uma call, ou opção de compra. De 0 até o preço de exercício, temos uma faixa de perdas, que corresponde ao prêmio pago pelo comprador. De PE para cima, que é o preço de exercício, a opção vai ser exercida, pois ele estará comprando o ativo a um preço, o de exercício, mais baixo que o preço de mercado. Na figura 2, temos a posição do vendedor nessa call. O mesmo gráfico, com ganhos e perdas na parte vertical e o preço do ativo na parte horizontal. Vemos o prêmio recebido por esse vendedor, a parte acima do 0, a reta horizontal, e a partir do preço do exercício começa a perda do vendedor da opção. Por quê? Porque ele é exercido pelo comprador. Enquanto o comprador ganha, ele perde. Na figura 3, passamos para a opção de venda, onde PE novamente representa o preço do exercício e PA o preço do ativo. Agora, a venda é exercida, o direito de venda é exercido com o preço do mercado abaixo do preço do exercício, porque o comprador poderá vender o seu ativo
a um preço de exercício maior que estaria no mercado. De PE para cima, a gente tem a perda que ele incorre se não exercer a opção, que é o prêmio pago. Na realidade, ele sempre paga o prêmio, né? Exercendo ou não a opção. E no último gráfico, nós temos o vendedor da opção de venda. O vendedor da opção de venda recebe o prêmio. Tem uma região positiva até PE. De PE para baixo, como o comprador está exercendo a opção, o vendedor está perdendo. Ele também é o espelho do outro. E perderia linearmente à medida que o comprador ganha. Vemos agora aqui nas figuras, né, representada aos pares, compradores e vendedores, a situação desses dois agentes. Primeiro, os compradores. Vemos a opção de compra, a região em que o comprador dessa opção, a call, paga o prêmio, né, de 0 a PE e não exerce a opção. A partir desse ponto PE, né, podemos cortar aqui, com preço de ativo acima desse valor, né, daqui para cá, ele começa a exercer. E o comprador da opção tem o benefício, né, de comprar o ativo ao preço PE, mais baixo que estaria no mercado. No caso do comprador da opção de venda, né, ele paga um prêmio e não exerce a opção até chegar ao PE. Quando chega ao PE, né, neste ponto daqui para baixo, ele vai estar exercendo a opção. Ele vai estar vendendo o ativo a um preço acima do que está no mercado. Esse seria o ganho dele com a opção. No caso dos vendedores, né, o vendedor da opção de compra, ele recebe o prêmio. Enquanto o comprador pagou, ele recebe o prêmio. E vai ser exercido a partir do ponto PE, desse ponto para cá. Já que isso interessa ao comprador da opção, pagar menos, né, pelo ativo do que ele vale no mercado. E esse é o risco do vendedor. Tá? Esse ponto para frente ele vai estar perdendo. O mesmo ocorre com o vendedor da opção de venda. Já que o comprador da opção de venda exerce a opção daqui para baixo e paga um prêmio, este aqui fica com prêmio, enquanto que o outro não exerce a opção. Verificamos que os vendedores estão sempre recebendo os prêmios, os compradores estão pagando os prêmios das opções. E os vendedores, né, atendem a decisão dos compradores. Em termos de resultados líquidos, né, podemos olhar para este ponto aqui, é o ponto de cruzamento com a reta horizontal para cada gráfico. No comprador da call, né, este ponto marcaria um ponto de equilíbrio. Ele exerce a opção a partir de PE, daí para cima. Mas ele paga um prêmio. Então, essa pequena subida do PA para cá, que dá ganho na opção para ele, estaria cobrindo de volta o prêmio que ele pagou. Ou seja, ele estaria zerado a partir desse ponto. Daqui para frente, sim, seria ganho líquido. O mesmo ocorre com o comprador da put. Ele exerce a partir do PE, mas ele paga um prêmio. Então, ele estaria, né, recuperando esse prêmio quando o ativo descesse até bater nesse ponto aqui, seria um ponto de equilíbrio. Com relação aos vendedores, ocorre, né, semelhante, só que esses são os recebedores do prêmio. A partir de PE para cima, ele começa a perder, mas ele recebeu um prêmio. Então, até chegar a este ponto de equilíbrio aqui, ele está perdendo o prêmio que ele recebeu. Só daqui para cá para frente que ele vai começar a perder liquidamente. Exatamente o mesmo com o vendedor da opção de venda. A partir do PE para baixo, ele é exercido, vai começando a perder. Mas até chegar ao ponto de equilíbrio, ele está simplesmente, né, usando o prêmio que recebeu. E daqui para baixo, as perdas são líquidas. Essas opções fundamentais são bastante usadas na vida real. Vejamos um exemplo. Vejamos o quadro jornal. Arroz. Lançados contratos de opções públicas. Em 5 de abril de 2009, foi realizada em Porto Alegre reunião para definir a operacionalidade, os volumes e o cronograma dos leilões de opções públicas de arroz. Na reunião, a proposta do setor produtivo foi aceita, com destaque para: limite: 5 contratos por leilão e por produtor ou CPF. Preços de exercício: R$ 30,35 para arroz de 57 a 59 dianteiros. Vencimento da opção: 1º de outubro de 2009. Antecipação: a partir de 1º de junho de 2009. Volume: 100.000 toneladas, 89,2 no Rio Grande do Sul e 10,8 em Santa Catarina.
Total do programa, 560 mil toneladas. O governo poderá disponibilizar mais de 700 milhões de reais para dar suporte a 1,3 milhão de toneladas, sendo 1,15 milhão de toneladas no Rio Grande do Sul e 150 mil toneladas em Santa Catarina, com preço base de R$ 30,35 para vencimento em 1º de outubro. Verificamos, no exemplo, que o governo está dando opções para os produtores, no caso o produtor de arroz. Ele está vendendo uma opção de venda, os produtores estão comprando a opção de venda. Tem o direito de vender arroz a um dado preço, não são obrigados, eles têm o direito. Certamente só exercerão se o preço cair abaixo do preço do exercício. Se o preço ficar acima, eles vendem o produto sem usar a opção. Essa é a grande vantagem do contrato de opção. O governo não pode fazer isso também de maneira muito ampla, porque ele está assumindo uma obrigação de comprar, vamos dizer assim, esse prejuízo dos produtores se o preço cair bastante. Por isso ele limita a operação desses leilões. É uma operação importante, sem dúvida, porque tira o risco de produção dos produtores de arroz. Permite que eles trabalhem e produzam com mais tranquilidade, já que um risco foi eliminado, pelo menos parcialmente, pelo governo. Isso permite mais produção e possivelmente até redução de preços. Vamos ver agora uns exemplos para ampliar o nosso entendimento desse assunto. Inicialmente, vamos ver o caso de uma opção de compra. Para detalhar esse exemplo de opção de compra, vamos ver o quadro aplicação. Considere uma empresa que deseja adquirir uma opção europeia de compra, uma call, de dólar para vencimento em 45 dias. Suponha que a opção tenha preço de exercício de R$ 2,30 por dólar e que o prêmio pago seja de R$ 100 mil ou 0,10 reais por dólar, sabendo que a opção foi estabelecida para $1 milhão e que o câmbio atual é de R$ 2,26 por dólar, equivaleria a 2,26 milhões de reais. O lançador dessa opção receberia os R$ 100 mil, que é o prêmio, e aguardaria 45 dias para saber a decisão do comprador. Quando é que o comprador da opção vai exercer essa opção? Se o preço do exercício é R$ 2,30, ele vai exercer quando o preço estiver acima de R$ 2,30. Se estiver abaixo, ele certamente não vai exercer. Ele compraria o ativo mais barato. Vamos ver dois cenários possíveis. Cenário 1, a taxa de câmbio atinge R$ 2,40 por dólar. O que a empresa faz nesse caso de 2,40 no mercado? Ela vai exercer o direito de comprar dólares a 2,30, pagando R$ 2,30 por cada dólar, portanto abaixo do mercado. E o vendedor da opção? O vendedor da opção será obrigado a entregar esse $1 milhão a R$ 2,3 e não a 2,4 que conseguiria no mercado. Então o vendedor, portanto, estaria perdendo R$ 100 mil. Mas como ele recebeu R$ 100 mil de prêmio no início, para poder entrar nessa opção, ele não vai ganhar nem perder. Liquidamente ele vai ficar com zero. Não ganharia nem perderia. Mas o risco dele é grande. Imaginemos que a cotação, em vez de 2,40, estivesse a R$ 3 por dólar. Ele seria exercido, com certeza, e teria que aceitar essa diferença. De 3 para 2,30, que é o preço de exercício, ele perderia quanto? R$ 700 mil. Como recebeu 100 mil de prêmio, teria uma perda líquida de R$ 600 mil. E assim por diante. Qual a vantagem, então, para o vendedor da opção entrar nessa operação? A vantagem que ele tem é receber o prêmio. Ele tem o prêmio recebido. Ele, muitas vezes, vai entrar na operação achando que não vai ser exercido, que o mercado não vai andar tão contrariamente às expectativas dele. Mas isso muitas vezes acontece. Vejamos o cenário 2. No cenário 2, a taxa de câmbio cai para R$ 2,25 por dólar. O que acontece com o comprador da opção? O que é que ele faz? Bom, ele pode comprar a 2,30. O mercado está a 2,25, ele vai comprar seus dólares no mercado. Ele vai ignorar a opção vence, que ela tem um prazo definido, vira pó, como se chama no mercado, acaba a opção. Quem gostou da operação foi o lançador, que recebeu 100 mil de prêmio e não perdeu nada. E terminou a operação dos dois nessa situação.
Vejamos agora, né, um gráfico para mostrar esses resultados. Vemos no gráfico, primeiro o prêmio, esse menos 0,10 aqui é o prêmio pago, né, pelo comprador da opção, a empresa. Como a operação é feita em cima de 1 milhão, isso aqui representa no final 100 mil, né, 100 mil reais. É $1 milhão vezes 0,10 reais por dólar. A partir de 2,30, o comprador vai exercer a opção, cada vez ganhando mais linearmente com a subida do preço do ativo, que é a cotação reais por dólar. No ponto 2,40, o vendedor da opção, né, que estaria recebendo o prêmio até o momento 2,30, daqui para cá começa a perder o prêmio. Vai perdendo até chegar a 2,40. Nesse ponto, ele está perdendo 0,10. Vai compensar o 0,10 que ele recebeu no começo da operação, que é o prêmio. Então seria o ponto de equilíbrio, né, para os dois lados. Daqui para cima, se o câmbio tivesse a 2,45, já haveria um ganho líquido para o comprador e uma perda líquida, né, para o vendedor. O resultado do gráfico pode ser visto na tabela a seguir. Vejamos então. A tabela apresenta 3 colunas. A primeira, taxa de câmbio em reais por dólar. A segunda, exerce opção, vai dizer sim ou não. A terceira, o valor ganho em R$1.000. Ou seja, a tabela se refere ao comprador da opção. Se a taxa de câmbio é 2,10, ele não exerce opção. Qual o ganho? Nenhum. Se é 2,20, ele não exerce opção. Nenhum ganho. Se é 2,30, novamente não exerce, porque é o preço do exercício. Até ele não ganha nada. Se passa para 2,40, sim, ele vai exercer a opção. O mercado está a 2,40, ele pode comprar a 2,30. Ele vai ganhar, portanto, nesse caso, 100 mil reais. A 2,50, ele exerce, com certeza, ganhando 200 mil reais. A 2,60 também, ganhando 300 mil reais. A 2,70 também, ganhando 400 mil reais. E a 2,80 também, ganhando 500 mil reais. E assim por diante. E para o lançador da opção? O lançador da opção perderia, né, a região de ganho do comprador. Por exemplo, se a cotação tivesse a 2,80 reais por dólar, como o preço do exercício é 2,30, a opção será exercida pelo comprador e o lançador perderá 500 mil reais. A diferença entre 2,80 menos 2,30 vezes o tamanho da operação, que é $1 milhão. Mas recebeu 100 mil do prêmio. De qualquer maneira, a perda é bastante expressiva para ele. Vejamos então o caso agora de uma opção de venda, o uso de uma opção de venda. Vejamos o quadro aplicação para o exemplo da opção de venda. Considere agora uma empresa que deseja adquirir uma opção de venda, uma put, de dólar. Ao conversar com seu banco, resolve comprar uma opção europeia de venda de dólar com preço de exercício de 2,25 reais por dólar e vencimento em 60 dias. A opção cobre $1 milhão e o prêmio monta 80 mil reais. Isso para uma taxa de câmbio de 2,27 reais por dólar. O lançador dessa opção receberá 80 mil reais como prêmio e aguardará 60 dias para saber a decisão do comprador, que no caso é a empresa. No 60º dia após o contrato ser firmado, a opção vai ser exercida, a opção de venda, né, se o preço do mercado, real por dólar, a taxa de câmbio, estiver abaixo do preço do exercício. O preço do exercício é 2,25. Vamos ver 2 cenários. No cenário 1, a taxa de câmbio atinge 2,30 reais por dólar. O que acontece? Com 2,30 reais por dólar, a opção é exercida? Não, o direito de venda é a 2,25. Ele vai vender a 2,25 se a cotação estiver abaixo de 2,25. Então, a 2,30 nada é feito. A opção não é exercida e o vendedor da opção vai ficar com prêmio. Ele vai guardar os 80 mil reais recebidos. No cenário 2, a taxa de câmbio cai a 2,20. O que acontece agora com 2,20? Com 2,20 a opção vai ser exercida. O comprador da opção de venda, né, vai exercer e vai ganhar 0,05 reais por dólar, em cima do montante da operação, que é $1 milhão. O vendedor da opção vai ser exercido, vai ter que comprar dólar pagando 2,25, quando o mercado está 2,20. Portanto, ele vai perder 50 mil reais. Mas ele recebeu um prêmio. Recebeu um prêmio de 80 mil reais. Nesse caso, ainda ficou com um saldo positivo de 30 mil reais. Vejamos então os resultados, né, no gráfico a seguir. O gráfico mostra, né, as posições do comprado e do vendido.
O comprador da opção de venda, a preço do exercício 2,25, paga um prêmio, que é o 0,08 reais por dólar, no caso daria 80 mil reais de prêmio, e começa a exercer sua opção de 2,25 para baixo. Ele vai vender, né, dólares a 2,25 sempre que o mercado tiver com cotação abaixo de 2,25. Nesse momento, né, o vendedor da opção de venda, o lançador da opção de venda, começa a ser exercido de 2,25 para baixo. O ponto que seria um ponto de equilíbrio, né, para o vendedor e para o comprador seria o ponto 2,17, que é o 2,25 menos 0,08, que foi o prêmio pago na operação. Os ganhos, né, do comprador da opção seguem à medida que a taxa de câmbio cai, à medida que o real valoriza, e as perdas para o vendedor da opção aumentam à medida que o real valoriza também, acumulando perdas que podem ser muito expressivas. Os resultados do gráfico podem ser vistos na tabela a seguir. Vejamos. A tabela nos mostra 3 colunas, como a tabela anterior. A primeira, taxa de câmbio em reais por dólar. A segunda, se exerce a opção ou não, sim ou não. A terceira, o valor do ganho em R$1.000. O ganho para o comprador da opção de venda. Se a cotação é em 90, o comprador da opção exerceu. Ele pode vender, né, a 2,25, a taxa de câmbio que está a 1,90 no mercado. E essa diferença 2,25 para 1,90 dá 350 mil reais de ganho. Se a cotação tiver a 2, a taxa de câmbio, ele vai ganhar 250 mil, né? Sempre comparando com o preço do exercício, que é 2,25. A 2,10 também ganha 150 mil. A 2,20 também exerce e ganha 50 mil. A partir de 2,30 para cima começa a não exercer. Tá? Ele não vai exercer na opção de vender a 2,25 se no mercado está 2,30. Ele vai e vende no mercado a 2,30. E mesma coisa para cotações a 2,40, 2,50, 2,60, onde a opção não é exercida. O ganho dele é nenhum e o prêmio foi perdido. O prêmio é perdido em qualquer situação, pois ele é pago no início. E o caso do lançador da opção, o vendedor? Se a cotação ficasse a 1,90, o comprador ganharia 350 e ele, como vendedor, perderia os 350 mil reais. É claro, menos os 80 mil que ele recebeu de prêmio no começo da operação. Suponhamos que a cotação tenha sido, né, de queda mais forte ainda, caindo o real por dólar para 1,55 e não 1,90. Nesse caso, a perda para o vendedor seria bastante expressiva. Comparando 2,25 com 1,55, isso gera uma perda de 700 mil reais, né? Fora o prêmio que recebeu de 80 mil reais. Amenizaria um pouquinho a queda, mas só um pouco. A queda é muito expressiva ainda. Vejamos um exemplo de proteção de carteira de ações. O administrador de um fundo, né, por exemplo, poderia estar preocupado com a sua carteira de ações, achando que o índice Bovespa poderia cair. Com isso, ele procuraria uma proteção. Ele escolheu usar uma opção. O caso adequado seria o quê? Comprar uma opção de venda. Ele deve estar protegido contra a queda do índice, por isso compraria a opção de venda. Qual opção comprar? Ele vai analisar, né, em termos de custo e nível de proteção desejado. O mercado atual está com um índice de 44 mil pontos. Ele olha para 2 opções disponíveis, tem bastante liquidez. 42 mil pontos de preço de exercício ou 40 mil pontos de preço de exercício. Ele vai escolher entre uma e outra. Nesses 2 casos, né, como o mercado está 44, se ele escolher de 42, ele estaria suportando, né, uma queda de até 5%. A proteção seria de 42 mil para baixo. Se ele escolheu de 40, a proteção seria, né, para baixo de 40. Isso significaria uma perda na carteira de 10%, de 44 mil para 40 mil. Os seguintes dados são disponíveis para ele. Ele sabe que a carteira dele tem um beta de 1. O valor inicial da carteira é R$1 milhão. O Ibovespa à vista é 44 mil pontos. O preço de exercício da opção, a put, opção de venda, 42 mil pontos. Ele escolheu essa aí pesando aqueles aspectos de custo e proteção. O vencimento da opção, que é uma opção americana, 45 dias. Suponhamos que depois de fechado o negócio, adquirida a opção, o mercado, no vencimento da opção, tenha caído para 38 mil pontos. O beta da carteira tenha permanecido igual a 1. Não mudou, a composição da carteira ficou praticamente a mesma. Vamos ver os resultados. Primeiro, mudança de valor na carteira de ações. 38 mil pontos é o valor de mercado agora. 44 mil era a carteira no início da proteção.
Se nós dividirmos esses valores e subtrairmos 1, fechamos os colchetes e multiplicamos por 1, que é o beta da carteira, vezes R$ 1 milhão, tamanho da carteira. Isso dá uma perda de R$ 136.363,64. Portanto, houve uma perda na carteira, já que o índice caiu. No valor da carteira de 1 milhão, abatemos a perda de 136.363,64 e chegamos ao valor da carteira atual, no vencimento da opção, de R$ 863.636,36. Bom, falta ver agora a apuração da opção de venda. Ele deve ter ganho com a opção de venda, né? O que nós imaginamos. Por quê? O preço de exercício é 42 mil e o mercado foi a 38. Então, ele certamente vai exercer sua opção. Tá? Ele vai ganhar essa diferença. Em cima da carteira de 1 milhão, né, vezes o beta de 1, e dividido por 44 mil. Essa posição que ele tomou no início, em função da carteira, né, com 44 mil pontos na origem do contrato. Isso dá um ganho de R$ 90.909,09. Qual o resultado total, então, para esse administrador de fundos? Ele teria R$ 863.636,36 de valor de carteira, mas ele conseguiu ganhar com as opções R$ 90.909,09. Portanto, ficando com R$ 954.545,46. Esse é o valor final da carteira dele. Houve uma perda? Sim, houve uma perda. A proteção dele não foi plena, 100%. Porque ele escolheu, né, o preço de exercício de 42 mil. E os preços caíram no mercado. Mas ele ficou com um valor não muito abaixo, né, do 1 milhão. Isso era a meta dele. Não queria comprar uma opção muito cara, pois não tinha certeza se a cotação iria cair com intensidade. Vemos então, né, que a perda na carteira somou R$ 45.454,54. Né, de onde vem esse valor? R$ 136.363,64, que foi a perda com a carteira de ações em si, né, abatido do ganho com as opções, R$ 90.909,09. Isso dá o nosso R$ 45.454. Esse valor, né, se somado ao valor da carteira, chegaria ao nosso 1 milhão inicial. Como já frisamos, essa perda foi aceita por ele. Ele quis fazer um preço de exercício de 42 mil, né, deixando 5% de flutuação possível ali. Uma observação final. O número de contrato de opções é 2272. Né? Isso vem de uma especificação da BMF. A BMF estipula que o contrato de opção é sobre o contrato futuro de índice Bovespa. Então, o cálculo é feito como índice futuro. 2272 contratos são obtidos da seguinte conta. 1 milhão, que é o tamanho da carteira, vezes 1, que é o beta da carteira, e 44 mil pontos, que é o valor inicial da carteira na forma de índice. Vejamos agora um exemplo de opção sobre ações. Uma ação isolada, Vale do Rio Doce, não uma carteira inteira. Suponhamos que o investidor queira comprar ações da Vale do Rio Doce daqui a 60 dias. Ele não dispõe dos recursos hoje, só vai dispor daqui a 60 dias. Então ele resolve se proteger contra possíveis subidas. Ele acha que a ação pode subir de valor. Então ele deixaria de comprar as ações nesse caso. Ele resolve comprar uma opção de compra da Vale do Rio Doce. Se a ação subir de preço, a opção é exercida. Então ele ganha e estaria comprando no preço desejado por ele. O preço do exercício da opção escolhida é R$ 35 por ação. A cotação atual no mercado é 32. Ele executa na operação, negocia a opção de compra a R$ 35 por ação. Suponhamos que daqui a 60 dias o preço da ação esteja a 37. Qual vai ser a decisão desse investidor? Exercer a opção de compra. Ele paga 35 e compra as ações desejadas. Estaria, no caso, ganhando 2, não é isso? Na prática, ele vai pagar 37 na compra das ações no mercado, mas vai recolher R$ 2 por ação no ganho com a opção, ficando, portanto, com 35, a menos do prêmio que ele também já pagou na opção. Tá? Vejamos a situação do investidor. Ele vai comprar uma opção de compra da Vale. No eixo vertical, temos os ganhos e perdas. No eixo horizontal, o preço da ação, em reais por unidade. Aqui está a figura que mostra os resultados no vencimento da nossa opção de compra. O preço de exercício é 35 e ele paga um prêmio de R$ 1,80 por cada ação. Entre 0 e 35, ele não vai exercer a opção
ele compra a ação mais barata no mercado, se for o caso, e perdeu o prêmio de 1,80. Acima de 35, ele vai exercer a opção, com certeza. Suponhamos que o mercado esteja a 37, esse ponto seja 37 o preço da Vale. Ele vai exercer, vai comprar lá 35. Vai ganhar R$ 2,00 por ação. Nesse caso, cobriria até o prêmio dele, né? Suposto ser 1,80. Ainda teria um resultado líquido positivo. Se por acaso o preço subir muito, para 40, 45 ou 50 reais por ação, nosso investidor vai se beneficiar. Ele vai comprar a 35, tá? Dentro do orçamento dele estipulado. No gráfico a seguir, vemos o resultado combinado da compra da ação e o resultado da opção. Não apenas a opção, como vimos anteriormente. Aqui temos a 35, que é o preço do exercício, é o ponto abaixo do qual a opção não é exercida. E ele se beneficia, mesmo sem exercer a opção, da compra da ação a preço mais baixo, entre 35 e 0. O mínimo que ele vai despender certamente é 1,80 por causa do prêmio que ele pagou, tá? Mas ficaria entre 1,80, né, e o valor correspondente a 35. Na verdade, seria 36,80. 35 que ele paga, mais 1,80 que ele pagou de prêmio. Isso está sendo visto aqui por nós como um teto, e realmente é um teto. A partir do preço 35, ele vai exercer a opção e ele não paga mais que 36,80. Não importa se a ação for a 40 ou qualquer outro valor acima disso. Ele estabeleceu um teto. E o mínimo para ele, né, seria o 0 da ação a menos do prêmio. Vejamos então a tabela a seguir, que representa o gráfico recém-demonstrado. A tabela mostra 4 colunas. A primeira coluna é o preço da ação em reais por dólar. A segunda, exercício da call, sim ou não. Terceira, o ganho com a opção, em reais por ação. O quarto, o resultado final, também em reais por ação. A primeira linha, preço da ação seria 28. A call é exercida? Não, não é exercida, porque o preço do exercício é 35. Qual o ganho com a opção? Nenhum, o prêmio foi perdido, que é 1,80. Então, o nosso investidor da Vale compraria a ação a 28, esse seria o grande benefício dele, pagaria 28, mais 1,80 com o prêmio perdido, ficaria com 29,80. No caso de 30, se o preço fosse 30, ele também não exerceria, perderia também 1,80. Acabaria pagando 31,80 pela ação. 32, novamente não exerceria, pagaria 33,80. 34, mais uma vez não exerceria, gastaria 35,80. A 36 já exerceria, porque passaria do preço 35. Como ele vai ganhar aí R$1 por ação, 36 contra 35, mas perdeu 1,80 no prêmio, a perda líquida ficou 0,80. Pagaria então pela ação 36 mais o 0,80 de perda, que dá 36,80. A 38, novamente a opção exercida, ele ganha R$3, 38 menos 35, e paga 1,80 de prêmio, ganhando 1,20. 38, com 1,20 que ele ganhou, soma 36,80. A 40, novamente ele exerce, ganha 3,20 e vai pagar no final 36,80. Essa região de 36,80 é a região do teto do nosso gráfico. Ele não pagará mais do que esse valor em situação nenhuma. Esse realmente era o objetivo dele, travar um custo máximo para a ação da Vale do Rio Doce. Verificamos ao longo da aula a aplicação de contratos de opção, opções de compra, opções de venda, aplicadas a situações, especificamente no caso do Brasil. A índice de bolsa, a compra de ações e a venda de câmbio ou compra de câmbio. Vou recomendar a leitura de 2 livros, para complementar o assunto que vimos em aula. O primeiro é o Mercado de Derivativos no Brasil, de Otávio Bessada, Cláudio Barbedo e Gustavo Araújo. O capítulo recomendado é o capítulo número 9, Opções, Definições e Conceitos. O segundo livro recomendado é a Introdução aos Mercados Futuros de Opções, do autor John Hu. O capítulo recomendado é o número 7, A Mecânica Operacional dos Mercados de Opções. Espero que os livros ajudem vocês a compreender o assunto que acabamos de ver. Bons estudos!